Olá a todas e todos, bem-vindos ao Polo Sociocultural Sesc Paraty. Esse é mais um episódio do projeto Sesc Paraty em Rede. O projeto Sesc Paraty em Rede é um projeto que foi criado aqui no Polo em 2020 como uma forma de dar uma resposta, nos termos da cultura, ao contexto de crise sanitária vivida no país e no mundo. Então, desde o ano passado, a gente vem promovendo várias ações de forma online, podcasts, rodas de conversa, oficinas. E para esse segundo episódio do Sesc Paraty em Rede 2021, a gente vai discutir o tema das masculinidades. Expressões como crise da masculinidade, masculinidade tóxica, masculinidade frágil, patriarcado e machismo tornam-se mais populares e disseminadas. Nascido dos debates sobre gênero, o conceito que questiona as regras sociais delimitadas aos homens, as maneiras de agir consigo, com o outro e com a sociedade, saiu dos meios acadêmicos da militância para ganhar as redes sociais. Atitudes masculinas que antes eram naturalizadas, partes de uma cultura bastante permissiva, passam a ser questionadas. Então, quem vai fazer a mediação desse encontro e apresentar nossos convidados é o Henrique Restier. Bem-vindo, Henrique, tudo bem? Obrigado, tranquilo. O Henrique ele possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense e é mestre em Relações Étnico-Raciais, além de doutorando em Sociologia. Ele também é professor de Sociologia do Ensino Médio, atuando na formação de professores na área de Cultura e História Africana e Afro-Brasileira, além de trabalhar com pesquisa nas áreas de Ciências Sociais e Educação, com ênfase em políticas afirmativas, Estado, relações raciais no Brasil e masculinidade negra. Então, bem-vindo, Henrique, obrigado por estar participando aqui com a gente. E vou convidar todo mundo que estiver assistindo também a ficar de olho nas redes sociais do Polo Sociocultural Sesc Paraty para acompanhar toda a nossa programação. Então é isso. Um bom debate para todo mundo e tá contigo, Henrique. Valeu. Falou, obrigado, Diogo. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao Sesc Paraty, por chamar atenção para uma temática tão importante, que é essa temática da masculinidade. E quero agradecer também aos meus convidados, Eu vou aqui ler uma pequena bio de cada um deles e eles vão aparecendo aí para vocês. Em primeiro lugar, eu queria apresentar o Rodrigo França. Ele é cineasta, ator, diretor teatral, roteirista, dramaturgo, filósofo, escritor, professor de Direitos Humanos, empresário da arte e gastronomia, tem 5 livros publicados, 48 espetáculos teatrais, 2 filmes como diretor, já expôs suas pinturas no Brasil, Estados Unidos, Portugal, ganhou o Prêmio Shell de Teatro em 2019 na categoria Inovação pelo coletivo Segunda Black, onde é co-criador e curador, iniciativa também contemplada com o 18º Prêmio Questão de Crítica. Bem-vindo, França. Obrigado aí por atender o convite. Obrigado. Agradeço. Thiago Consp, um outro convidado nosso, paulistano, grafiteiro desde 1999, ilustrador formado em design gráfico. Em 2011, adotou como tema de seu trabalho a cultura afro, abordando em diversas vertentes suas características tribais e contemporâneas, usando suas ilustrações como ferramenta de questionamento político-racial. Bom, obrigado, Concha, pela presença. Eu que agradeço aí. E por último, mas não menos importante, o Alan da Rosa. Alan da Rosa é escritor, angoleiro, historiador, integrante do movimento de literatura periférica desde o princípio, escreve ficção, teatro, ensaio e poesia, é autor de Zumbi Assombra Quem, Reza de Mãe e Pedagoginga, Autonomia e Mocambagem, entre outros títulos. Teve peças encenadas por companhias de teatro negro em diferentes estados do Brasil. É mestre e doutor em Cultura e Educação pela USP, e em novembro agora, a publicar pela editora Veneta o livro Águas de Homens Pretos, Imaginários, Cisma e Cotidiano Ancestral. Bem-vindo, Alain. Prazer. Salva. Com licença, obrigado pelo convite. Vamos que vamos. Bom, gente, eu vou aqui, vai ser um bate-papo, uma coisa bem tranquila, bem informal.
eu vou começar fazendo uma pergunta, né, para todos, né? Eu queria que todos, de alguma maneira, respondessem essa questão, e depois eu vou, né, me direcionando, perguntando umas coisas mais específicas para cada um de vocês, tá? Mas fiquem bem à vontade nessa dinâmica aqui que eu propus. Bom, a primeira pergunta, já que a gente está falando de masculinidade, estamos falando de homens e seus comportamentos e etc e tal, eu queria saber quando é que a preocupação com tornar-se homem, né, pegando emprestado ali o Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza, quando é que esse tornar-se homem e suas implicações contemporâneas, né, começou a fazer parte do trabalho de vocês, e por quê? Por que isso emergiu em algum momento como fonte de preocupações e que vocês tiveram que botar isso no trabalho de vocês? Quem topa responder, começar? Eu posso começar, com licença, meus amigos, meus irmãos. Eu estou numa trajetória, ano que vem, eu faço 30 anos de teatro, né? Comecei como ator, depois eu fui galgando para dramaturgia, produção e chegando à direção. Há pelo menos 15 anos fazendo um teatro muito de denúncia, seguindo muito os nossos mais velhos, como Dona Ruth, Abdias, um teatro muito racializado, falando, né? Ao contrário do teatro hegemônico de onde eu fiz parte. E aí, ao mesmo tempo, nesse teatro de denúncia, seria impossível não tocar em questões que perpassassem pela masculinidade. E falar e externar sobre no meu trabalho significa um mergulho muito interno, que homem eu sou e que homem lá atrás eu gostaria de me tornar, e refletindo agora, né, que homem eu me tornei e quero vir a ser. Nos últimos anos, eu tenho saído da exclusividade da denúncia para espetáculos de cura, né? Acho que a nossa vida já é muito pesada, muito sofrida, até por conta dessa estrutura da masculinidade, onde a gente se coloca muitas vezes no uso desse patriarcado como algoz, e muitas vezes também como vítima dessa masculinidade que a gente fala mais para frente. Então, pensar nesse homem na minha obra é muito necessária, ou no teatro, ou no audiovisual, ou até mesmo nos meus livros. Eu acredito, eu fico muito pensando nessa geração que está e as gerações que virão. Ao mesmo tempo que é muito necessário a gente estabelecer a acusação, a denúncia, a problematização, ao mesmo tempo a gente tem que oferecer exemplificações positivas. Porque eu fico muito pensando que tipo de masculinidade a gente contribui com a mídia hegemônica em relação a valores para os meus filhos, para os meus sobrinhos, por exemplo. Se a gente sinalizar que só existe um lado ruim da história, automaticamente, não estou negando esse lado ruim da história, mas se a gente sinaliza que exclusivamente há esse lado, automaticamente é difícil você ter referências para poder seguir. Eu, por exemplo, não quero discutir quantitativo, se tem um número X maior ou menor. A exemplificação masculina é muito positiva a partir do meu avô e do meu pai, por exemplo. Então, a minha obra ela vem a partir de denúncia, mas também a partir de exemplificações que eu quero deixar para os próximos. Maravilha. Então, quem vai? Alan? Legal. Eu acho que eu venho de um ponto de partida bem parecido com o Rodrigo.
Só que é uma pesquisa mais recente, né? Não uma pesquisa, eu trouxe para o meu trabalho isso já de um tempo mais recente. Eu comecei mais ou menos um ano atrás. Eu, sei lá, fiquei sabendo que ia ser pai. Eu já estava com uma série, já estava, sabe, bolando personagens, eu estava pensando no que seria. E aconteceu meio que ao mesmo tempo, assim. Eu fui convidado a fazer uma pintura de mãe pena aqui no centro de São Paulo. E fiquei sabendo que ia ser pai, tipo, um mês antes, um mês e meio antes e tal. Eu já estava pensando no que seria uma nova série dos meus trabalhos. Em 2019 eu tinha feito uma exposição que chamava O Risco de Ser, que era exatamente sobre ser um artista, um homem preto artista, e você ser isso para sua família, você ser isso na sociedade, você ser isso no meio que você vive. Era falando sobre esse risco, sabe? Porque é o tempo todo na corda bamba, você vivendo sem dinheiro e pegando dinheiro e investindo em mais trabalhos e pensando em marketing, network. Eu falava sobre tudo isso, a exposição, o risco de ser. E aí, um ano depois desse o risco de ser, eu comecei o estudo sobre silêncio, que foi mais ou menos eu pensando que toques eu daria pro meu filho, tá ligado? Foi mais ou menos isso, assim. E eu comecei a colocar homens negros em situações em que o silêncio nos atinge, assim, que às vezes são situações silenciosas que você não ouve as pessoas sendo racistas com você, mas você sente isso mesmo ali no silêncio e diversas situações em que nos silenciam. Foi daí que eu vim nessa pesquisa, várias coisas vieram acontecendo de lá para cá. Mas é basicamente isso, assim, eu comecei, o ponto de partida foi o que eu falaria para o meu filho e o que eu queria representar a partir do convite da pintura da Empena aqui no centro de São Paulo. Legal. Olha, dá licença, uma satisfação estar com vocês. Acompanho a arte de cada um de vocês há tempos e para mim é uma alegria. Mostra que as curvas vão levando para lugares férteis. Isso não pode passar batido, porque o destino desenhado muitas vezes não era isso. Então que a gente não perca o simples, não o simplista, o óbvio, mas o simples. Então para mim é uma alegria estar aqui. Olha, se compreendi a tua pergunta, Henrique, ela antecede o momento do meu lápis, o momento da minha reflexão escrita. Se entendi. E do jeito que eu compreendi, eu responderia que a primeira vez que me percebi com um papel de homem foi quando fui trabalhar com 13 anos aqui na feira onde fui hoje, inclusive. Vendia banana, 2 anos vendendo banana aqui em Americanópolis, Zona Sul. Estou falando de consciência, porque a subjetividade ela vem desde muito tempo, né? Talvez desde lá da barriga, desde lá das trocas de fraldas, da rua ainda menininho. Mas um papel que me percebi carregando, e ele está ligado à provisão, que é uma das formas, talvez das mais marcantes, que são atribuídas aos homens, especificamente aos homens pretos. O papel da provisão, ele é um planeta onde gravitam muitas luas, né? A da dignidade, a da vagabundagem, a da porra louquice. E esse papel da provisão também foi marcado por muitas experiências masculinas, não só no Brasil, Caribe, Estados Unidos, Áfricas, inclusive quando homens pretos se negam, às vezes cansados de tanto tentar entrar no esquema, se negam a entrar num esquema que vai lhes negar apenas o papel de trabalhador, explorado, cansado e que coça no calo da escravidão. Então esse é um balaio que eu sinto que envolve muitos de nós. O papel da provisão, o papel da responsa familiar, e isso seja com 13, com 23, 33 ou até 73. Esse foi o primeiro, pessoalmente, momento em que me vi como alguém que tem que exercer a sua hombridade. Na escrita, na minha proposta de estética poética para o mundo, eu sinto que em 2005, quando eu escrevi meu primeiro livro,
a gente estava começando um movimento de literatura aqui nas Quebradas de São Paulo. Eu lancei em 2005 um livro chamado Vão, todo caligrafado. E esses pequenos detalhes, vocês são artistas, pesquisadores, sabem que nos detalhes está o raio, né? Um livro caligrafado, ele trouxe várias noções. Um livro muito delicado, é um livro costurado à mão, com barbante. Então a sutileza que nós propomos também reverberou como algo estranho numa literatura de quebrada. A partir dali, nos textos, e um livro não é só o seu texto, é a forma como chega nas pessoas, eu percebo que isso foi sendo elaborado. Hoje, e o último estudo que eu realizei, o mais recente, esse que vai sair agora, quando há 5 anos atrás propus Águas de Homens Pretos, ele vai no que eu pretendo, que é a complexidade. Eu estou afim da complexidade humana. Eu quero escrever ficção, eu quero continuar escrevendo ensaios, teatro, sobre a complexidade humana. Eu escrevi o Zumbi Assombra Quem, esse livro aqui, foi pro Jabuti e tal, que nele eu coloquei tudo de positivo que eu acho que eu tenho que apresentar. Ali o patamar da positividade, ou da cura, ou do exemplo bacana, aflora no meu máximo, no meu limite. A mim interessa, respeitando as buscas, o que eu aprendo com a capoeira, a macumba, a Toni Morrison, a romancista, que é apresentar o ninho de contradições que nós somos. Isso me interessa. Interessa que essa hombridade ela não caiba numa gaveta, nem a negativa, nem a positiva, que ela dê conta da complexidade da realidade, ela não seja estraçalhada, ela não seja uma bandeira estraçalhada pela realidade. Sinto que isso também dialoga com a nossa época, que é uma época de muito moralismo, de muito slogan, é uma época de muita arte feita para agradar logo de cara a plateia, o leitor, e isso para mim não é algo que deve ser negado, é algo que deve compor a ciranda. Então, quando eu penso em homem, eu penso nas pessoas que eu conheço e sinto que elas são muito complexas. Quando eu converso aqui no boteco, quando eu converso na feira, quando eu converso na escola, e principalmente quando eu converso com meu filho, que esse é o divisor de águas, assim como o Thiago apresentou o dele, quando meu filho nasceu há quase 15 anos atrás, talvez até imperceptível, eu fui compondo uma nova forma de compreender o que é ser uma pessoa, o que é ser preto nesse mundo. Então eu estou interessado nessa complexidade dos homens pretos. Então a Boca Espuma de Ódio, do Itamar, ou quando a gente escuta, estou ouvindo alguém me chamar, do Racionais, você tem várias formas ali. E aparentemente todos têm sua razão, ou suas razões, inclusive quando conflitam consigo mesmos. É isso que me guia nos últimos tempos. Maravilha. Muito bom escutar vocês. Depois a gente ainda vai conversar um pouquinho sobre essa questão da paternidade, que é um tema bastante delicado e super importante dentro do campo, né, de estudo de homens de masculinidade. Mas eu queria começar ali com França, que a gente acabou se aproximando, né, França, um pouco mais assim, com essa questão do seu trabalho no espetáculo dos Alborós das Masculinidades Negras, né, com o roteiro do Adalberto e tudo mais. Então eu queria saber de você, assim, como é que surgiu a ideia de dirigir um espetáculo com essa temática, né? Qual foi o estalo, o que te levou a pensar, a dirigir um teatro com esse tema, né? E qual o peso, depois que você fez a peça, né, circulou, ou seja, teve muitas reverberações, desdobramentos, né? Qual é o peso dela, hoje em dia, na sua perspectiva sobre masculinidade? Assim, suas reflexões posteriores a essa peça influencia nos seus trabalhos atuais? Te fez mudar alguma impressão sobre o que é ser um homem, o que é essa masculinidade, as possibilidades de masculinidades atuais? Como é que isso reverberou em você? Eu acho que o Oboró ele vem de um processo, né? Eu começo a falar sobre masculinidade no teatro infantil, né?
a partir de 2, 3 espetáculos, até chegar no Pequeno Príncipe Preto. Eu já falava sobre masculinidade, que masculinidade é essa a partir daquilo que eu acredito, a partir daquilo que eu pesquiso e etc. Até chegar em Oboró, que eu recebo um convite do SESI para poder montar um espetáculo. Eles queriam muito que eu falasse sobre a mulher negra, e isso foi uma sinalização, né? Óbvio que eu não queria falar sobre a mulher negra, eu acho que tem muitas diretoras, muitas dramaturgas para poderem fazer isso, mas foi uma cutucada, porque, ao mesmo tempo, e ainda bem que as mulheres assumem esse protagonismo em relação às discussões, em relação ao movimento, em relação à estrutura acadêmica, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ainda é muito pouco exploradas discussões relacionadas a essa masculinidade, e quando a gente faz um recorte racial, né? Então, veio dessa provocação de ter a oportunidade de poder discutir sobre negritude. Não vou discutir sobre mulher, e vou discutir sobre homem, justamente numa relação que está por conta da minha pesquisa quanto artista, que é fugir desse maniqueísmo, né? Onde nos colocam sempre como 100% mal, e esquecem que a estrutura da humanidade se perpetua nem 100% mal, nem 100% bom. Esse espetáculo ele não colocou e nem coloca esse homem negro como o vilão, como a arte hegemônica, a mídia hegemônica coloca, e também não é uma relação de defesa que coloca esse homem negro como bom. A diferença do espetáculo coloca como humano aquele que erra e aquele que acerta, né? Como respostas, eu tive movimentos lindíssimos de pessoas que estavam ali sem falar com o seu pai, com o seu avô, sei lá, com o seu amigo, sendo homens ou mulheres, e que, após o espetáculo, falavam: estou ligando para o meu pai agora para poder fazer as pazes, né? Eu acho que a gente... Acho não, sem sofismo, a construção desses valores são tão perversos que muitas vezes, dentro da maximizando as problemáticas, maximizando as falhas, e que são normais, esquecendo que as relações não são fáceis, e que muitas vezes, se você não olhar qual é o saldo dessa relação, vai ficar sempre no negativo, e que pode também ter coisas positivas, né? Então, acho que foi isso. E aí, como o Boró foi a culminância de todo um trabalho, né? Claro que eu vou continuar. Aliás, eu continuo a partir de Capiroto, que estreia em outubro. Como o Boró naquele momento foi a culminância de todo um trabalho de pesquisa. Eu não o segui, né? Na verdade, eu estou seguindo a partir do teatro infantil nessa lógica de trazer para esses meninos e meninas conceitos que vão fugir daquilo que normalmente é apontado na grande mídia. Perfeito. Conspe, você chegou até a comentar um pouco logo no início da sua apresentação desse teu projeto, né, se não me engano, se chama Estudos sobre o Silêncio, né? Eu achei curioso, e eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente, porque, em geral, você tem uma discussão no campo de homens e masculinidades, que o homem ele é muito silencioso
em relação aos seus sentimentos e às suas emoções, ou ele externa de outra maneira, que não é por palavras, às vezes são por ações, né, e tudo mais. Então, há esse debate, né? Inclusive, você tem um documentário, né, feito pelo Papo de Homem, né, que se chama O Silêncio dos Homens, que se debruça exatamente nisso, assim, porque o homem não fala de determinadas coisas, né, fica para si, como é que esse comportamento. Então, são várias interrogações em torno disso, né? Mas, ao mesmo tempo, por um lado você tem silêncio, mas, por outro, também você tem os homens, eles estão imersos em ruídos, em vozes, em prescrições de como nós devemos ser, né? De como deve ser um verdadeiro homem, né? De como deve ser um homem desconstruído, né? Ou seja, então a gente fica ali imerso nessas normas, nessas regras, nessas prescrições. Então a gente fica navegando nisso, a gente não sabe muito bem para onde vai, como é que vai, né? Então, assim, a pergunta que eu queria te fazer é assim, como é que essa questão de que silêncio você está falando, né? Assim, que silêncio é esse em relação ao homem, né? E uma vez que isso está colocado, ou seja, essa coisa, essas inúmeras contestações em relação aos comportamentos dos homens hoje, que homem aparece no seu trabalho? Que tipo de homem você quer que seu trabalho reflita ou aponte, né? Trabalhando essa questão do silêncio, etc. Sim. Cara, então, eu tenho essa dificuldade também, assim, também tenho essa dificuldade do falar. Não foi uma coisa em que eu tive dentro de casa com meu pai, por exemplo, assim, essa coisa de ser incentivado a falar ou sei lá, aprender a colocar esse sentimento para fora, assim, não teve essa coisa incentivada em casa, né? Então, eu mesmo tenho que trabalhar isso, eu tento trabalhar isso diariamente, eu tento aprender como lidar com isso diariamente. Vem desse silêncio, assim, do meu silêncio, do que eu vou colocar para fora. A partir disso, as dificuldades de se falar, assim, muitas vezes a dificuldade de você elaborar e colocar para fora isso que você sente, ou do medo de você falar e ser mal interpretado, ou da questão de você não saber se é a hora de você se colocar ali ou não. Tem muito desse silêncio. A minha série vem falando com pessoas, eu tento falar como se fosse numa mesa de bar. Eu tento trazer isso com pessoas que eu convivo, eu tento trazer isso para homens pretos da minha idade, homens pretos mais novos, e eu vejo isso na quebrada mesmo, assim, eu sou de Perus, e eu vejo muito isso na quebrada, que é todo mundo ali, a hora que é brother, a hora que tá todo mundo uma roda de cara, conversa bastante, fala bastante, se articula muito, mas de repente num relacionamento com uma mulher já não tem a mesma desenvoltura, ou numa hora de se postar, né, na hora de se colocar ali em situações, sei lá, de trabalho ou situações de racismo, que já não tem a mesma desenvoltura ali. Então, é disso que eu venho falar, assim, da galera que tem situações em que se silenciam, e também tem as questões externas que acabam nos silenciando, né? Então, meio que isso vem da reflexão. Isso vem da reflexão e sugere uma reflexão também. Eu tento trazer jovens negros na minha pintura, e que se assim como eu, vieram da vivência do hip hop, e que ali no final dos anos 90, para o começo dos anos 2000, entenderam sobre autoestima, tiveram uma característica, desenvolveram um caráter ou aprenderam a ter pelo que lutar através do hip hop. Que isso trouxe, né? Isso trouxe para uma geração uma identidade, né? Trouxe muito disso, trouxe para a gente um modo de viver, um modo de pensar. Então, eu tento falar com essa rapaziada. E mesmo com a galera hoje em dia,
com a vivência do funk, do trap, e que eu não vejo diferença. Eu vejo exatamente igual como foi a minha geração, de quando eu tinha 11, 12, 13, 14, 15, até o momento em que eu comecei mesmo, que eu comecei a fazer grafite e tive uma crio, e foi quando eu tive pessoas iguais a mim ali, e a gente pensava em fazer coisas parecidas e ter o mesmo ideal ali. Eu não vejo diferença da galera do funk hoje em dia, da molecada como está. Obviamente são épocas diferentes. De repente a molecada briga a partir de né, vem de um outro patamar. E é isso, né? A gente luta para que cada vez as pessoas tenham menos dificuldade e mais consciência sobre racismo. E esse ponto de partida agora falando sobre masculinidade também, que essa questão da masculinidade, do machismo, que a gente possa tocar mais nesse assunto e que não seja um assunto que a gente seja confrontado só na vida adulta, né? Uma coisa que a gente possa ser questionado e questionar e aprender já desde a infância. É disso aí. Legal, legal. Então, eu queria até aproveitar então esse gancho para já falar com o Alan. Ele até comentou do livro dele, né, do Zumbi Assombra Quem. E aí, ela falando essa coisa do silêncio, né, ou seja, mas ao mesmo tempo, pelo menos aparece no seu livro, na própria discussão do campo de relações étnico-raciais, você tem essa figura um pouco assim, do preto velho, ou do griot, ou do homem mais velho, enfim, isso aparece um pouco no seu livro, né, no Zumbi Assombra Quem, né, daquele homem mais velho que narra, né, que conta a história, né. E aí eu queria saber de você, assim, qual é o papel você vê nos homens mais velhos para a formação dos pequenos, né, ou seja, dessa molecada que o Consp estava falando, né, e nesse processo de envelhecimento dos homens, né? Porque nós sabemos também, vários indicadores sociais apontam que os homens morrem antes que as mulheres, né? Eles têm uma expectativa de vida muito menor, sobretudo os homens negros, né? Então acaba que essa figura do homem mais velho, né, que tem uma certa sabedoria ali, né, que de alguma maneira pode orientar, né, esse papel. Como é que você vê isso e qual a importância desse homem mais velho e como é que você vê essa dificuldade, né, de envelhecermos, né, na verdade, esse processo difícil, né, e como isso aparece, né, ou seja, não só nesse livro, mas se aparece algum outro tipo de trabalho, como você tem refletido sobre isso? Tá bem. Antes eu vou dar uma linha sobre o silêncio, porque se entrança isso, né? Ao conselheiro ou a quem ouve. A gente tem, creio eu, espalhado aí norte e sul do Brasil, a régua de que falador passa mal e que 2 orelhas são mais do que uma boca. Ao mesmo tempo, a gente tem muitos conselhos, né, para segurar a onda, para se frear. Olha lá, principalmente quando você acessa lugares que não são apenas, ou de maioria preta, para se preservar mesmo. Nos últimos tempos, a gente tem uma prosa bacana até, que é a que pede para que homens manifestem mais sobre seus afetos, seus desafetos, suas fraquezas, suas fragilidades. Vale lembrar que nessa sociedade aqui, que é ocidental mais ou menos, né, que o Brasil é ocidente mais ou menos, isso é uma demanda que engloba muitas pessoas, né? Não só a nós. Como se o terapeuta, ou o terreiro, ou a igreja fosse um espaço onde você pudesse depurar, filtrar, expressar, alcançar uma transcendência ou uma inerência, algo que está além ou algo que está bem dentro de ti. É bom a gente lembrar que, ao mesmo tempo em que se pede ou se cobra que as pessoas e que homens pretos apresentem suas fraquezas, apresentem suas fragilidades, o tempo inteiro a gente percebe que quem apresenta suas fraquezas e fragilidades geralmente toma lapadas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que são slogans que vêm a milhão,
o que nessa época revoluciona nossa cognição, atravessa tempo, moral, ideais, e o que nós, com o corpo, lidamos a cada dia. Segura, não fala. Vou dar um exemplo bem breve, antes de falar dos nego velho. Estava atravessando aqui a favela, e um menino que eu peguei no colo quando morei no barraco com a tia dela, ele agora trabalha no ilícito, né, na lojinha, beira de córrego. Era aniversário dele, meio-dia, eu estava passando ali, e ele me chamou para ir comer um bolo de aniversário dele. Quando ele chegou lá no fundo do corredor, passa vários barcos, ele me levando junto com a namoradinha dele, o parceirinho dele, que também trabalham ali no ilícito. Quando ele chegou no bolo, ele começou a chorar, que uma tia dele fez um bolo para ele. Quando ele começou a chorar, de alegria, de emoção, ele começou a ser aloprado por aquelas duas companhias de trabalho e de idade dele. E eu e a tia dele, nós nos olhávamos, sacando a tristeza do momento, a comoção, e aquelas duas pessoas que lhe acompanham todo dia começaram a tirar um barato da cara dele, da fragilidade dele. Pô, como que um cara desse trabalha onde trabalha? Como que um cara desse segura a onda do dia a dia, chorando? Ele pegou um pedaço de bolo e foi comer debaixo da palafita, junto com rato, esgoto, que era meu caminho, fui até lá. E sabe o que ele me disse? Pô, Alan, esses dois ficam o tempo inteiro falando que eu meto muita marra, que eu sou muito macho. Fico o tempo inteiro falando para eu relaxar. E esse é um dos pontinhos, essa é uma das gotinhas que a gente bebe nos dias, quando a gente presta atenção nas contradições de viver. E que, como o Rodrigo França apresentou, o maniqueísmo não dá conta. Não dá conta. Então eu penso que o silêncio, eu sou filho de um homem que foi muito tempo presidiário, e ele sempre falava, guarda, guarda. Não necessariamente os sentimentos, mas guarda o que vê. Porque você está em risco o tempo inteiro de acordo com o que você fala. Então essa preza pelo silêncio, por exemplo, é a nascente da música. Essa preza pelo silêncio é a nascente da ternura. E pessoas que são brutas também são ternas. Tem que ver como que a régua da violência, que é uma das réguas que eu creio que mais balizam o nosso caminho, oferecem mais espaço para a violência, mais espaço para a agressividade, mais espaço para o ninho, mais espaço para o conforto. Tem um rapaz que escreveu no primeiro livro que você organizou, Diálogo sobre Masculinidades Negras, que é meu amigo, o Tago, e ele apresenta com muito fundamento como a noção de trairagem é muito valiosa para a gente. A trairagem de quem falou a mais. Não só falou, né? E como é difícil recompor essa confiança. Talvez isso aí se junte com o papel que eu enxergo nos nego velho. Cada vez menos nego velho, talvez. Porque cada vez mais morremos cedo. Apesar da faixa etária da população média brasileira crescer, para a população negra, não. Isso não acontece. E não só aqui, no continente africano também. A gente tem a ideia do Djelia, do griot, e cada vez mais homens pretos lá, em muitos países, morrem cada vez mais cedo. Eu sinto que depende da comunidade, né? Depende do quanto esse mais velho atua, tem história, tem voz, inclusive voz enérgica, não só a voz carinhosa. E também ser mais velho não garante dignidade nem sabedoria, né? O vacilão que vacilou 50 anos, ele só vai ter cabelos brancos mais pra frente. Eu entendo que as pessoas mais jovens, elas respeitam quem vem de antes. E a gente também tem outro dilema. Esses dias eu estava numa mesa com um mestre de capoeira que eu respeito demais, que é o mestre Alcides, e uma contramestra, a Mariposa, e eu estávamos na faculdade na ECA, Escola de Comunicação e Artes na USP, foi antes da pandemia. E nós dizíamos e ouvíamos sobre o quanto, por exemplo, na capoeiragem, eu não preciso pensar só a capoeira, mas estou pensando num lugar que gera valores pretos e que se espraia. E às vezes são até sequestrados ou retorcidos. Mas esses lugares, o mestre ou o mais velho, ele é muito respeitado. Muito respeitado. Falou, tá falado. Falávamos de como isso é legal, de como isso é uma bússola, é um oriente.
Na fala da Mariposa, ela trouxe um episódio truculento de machismo ocorrido com ela numa roda no interior de São Paulo. Um machismo asqueroso na roda, não o machismo pontilhado no cotidiano, né? Que é o vidro moído que a gente come. Não. Ela falou do corte, do vidro pontudo. E ela demonstrou como aquele mestre que agiu com ela daquela forma não foi contestado por ninguém, nem por seus alunos, nem por seus discípulos. A gente já tem uma encruza, né? Ué, respeitar até onde? O mestre, o mais velho, por ser mais velho, por ser atuante, por dominar, por reger, por ter o que oferecer, por manter a caminhada ativa, por inventar ou por manter a quentura, ele é intocado? Ele é mais velho? É fundamental que a gente respeite esses mais velhos. Ao mesmo tempo, como que a gente vai elaborar uma reflexão, uma crítica a comportamentos que há tempos atrás passavam batido? Talvez não despercebido, mas passava batido. Então, como falamos, o maniqueísmo não dá conta, né? Mesmo as nossos valores mais fortes, eles também podem ser vistos de uma forma mais úmida, que a gente não deve para eles. E eu sinto que a gente tem legitimidade e amor por nós mesmos o suficiente para questionar sem decepar. Eu sinto que a gente vê os mais velhos assim. Muitas vezes eles são entronados, muitas vezes são desprezados, mas sinto que se ouve os mais velhos. E ao mesmo tempo os mais velhos lidam com um mundo cada vez mais veloz, né? Cada vez mais veloz. Velocidade do pensamento, velocidade da opinião e não do argumento. Eu sinto isso. Sinto que não só os mais velhos, mas as mais velhas trouxeram algo que ficou entre a agressividade e a violência na criação dos seus filhos, mas também a gente tem memórias que são muito importantes de ser ressaltadas, que são memórias de afago. Ou esse afago, às vezes, não era nem tocando uma mão na outra mão, mas era deixando um ovo quentinho na mesa, era colando para ver o que você fez, arrumando sua cama, martelando. Eu tenho um tio que faleceu agora há pouco, que a memória positiva do meu filho era o meu tio fazendo um estilingue com ele. E ali tinha o trato, né? Como é que faz para a borracha não ter boqueira? Essas coisas miúdas que cada casa tem a sua maneira. Quando eu falo dos mais velhos, eu falo desses ancestrais para quem eu escrevi essas 5 cartas. E a gente vai perceber isso desde o século XIX também. Essas dificuldades pontiagudas, dificílimas de ser gente num lugar que logo de cara nega a sua humanidade. A luta para ser pessoa é muito forte. Ainda é o básico e ainda é o mais ardido. Maravilha. Legal. Realmente. E aí, eu queria então sair um pouco aí dos mais velhos e ir para os mais novos. E aí eu queria dialogar um pouco com França a respeito do livro dele, né? O Pequeno Príncipe Preto e o Pequeno Príncipe Preto para Pequenos, né? Ou seja, uma das principais também reflexões da literatura de masculinidades é essa importância do processo de socialização dos meninos para com os homens mais velhos, entre os próprios meninos, né? Como é que se faz menino entre os próprios meninos, como é que se faz homem entre os homens e por aí vai, né? Como é que se faz homem em relação aos meninos e vice-versa. Então essa dinâmica masculina é muito apresentada, né? Esse processo de homossociabilidade que a gente costuma chamar, né? É muito importante. E aí o seu livro ele vem ocupar ali um lugar na literatura infantil e infanto-juvenil em que você tem o protagonismo de um menino, né? De um menino negro, né? Ou seja, e você vai ali levando aquela história. Então ele meio que ocupa uma lacuna que eu vejo no mercado editorial, assim, mesmo com o avanço da literatura de relações étnico-raciais nos últimos tempos, né? Você vê que ainda é muito tímido, né? Protagonistas, homens e meninos, né? Sobretudo negros, no caso, né?
Eu queria saber, assim, de você, qual é a mensagem que o seu livro tem ou passa por os meninos e jovens negros. Eu sei que isso não é unívoco, né? Ou seja, cada um também apreende aquilo de uma maneira, mas qual era a sua intenção, qual era o seu cuidado ali em estar escrevendo que você queria passar para essa garotada? Primeiro, assim, a necessidade de colocar esse menino preto, né? Nem coloco como negro para não ter dúvida o quanto ele é retinto, né? Porque as representações que a gente consegue ver, mesmo mínimas desse menino sendo negro, muitas vezes é da pele clara. E aí também falta menino e falta esse menino retinto que possa olhar para a tonalidade da sua pele e se amar e gostar, né? Não querer se embranquecer, não querer ser claro, não querer se clarear em todos os sentidos, principalmente no fenótipo. Quando eu escrevi o espetáculo, eu me basei naquilo que, de uma certa forma, eu ainda sou, mas o que eu era uma criança, eu fui uma criança de terreiro, né? Eu fui uma criança de axé, de uma casa uma casa de candomblé bem tradicional aqui do Rio de Janeiro. E as lembranças que eu tive, que de uma certa forma são lembranças que corroboram quando eu vou para Benin, quando eu vou para Nigéria, e principalmente quando eu estou no subúrbio, né, fujo do eixo turístico, é uma lembrança justamente do que a gente estava discutindo, dessa relação do respeito ao mais velho, em relação a já começar a entender o seu papel dentro dessa estrutura comunitária, né? E principalmente da valorização e autovalorização da raiz. Isso é fundamental, né? Antes de cair, infelizmente, nesse modismo, por exemplo, da filosofia do Ubuntu, né? Você tem localidades como quilombos, como comunidades ribeirinhas, como terreiros, como rodas, né? Já discutindo e conscientizando para que a nossa força está na coletividade. Então, quando eu escrevo, e está vindo aí também outro, fugindo aí do Pequeno Príncipe Preto, quando eu escrevo para criança, é a partir daquilo que eu obtive do melhor desse menino que era de terreiro, desse menino que teve o pai presente, mas teve uma grande força materna, né? Uma mãe muito forte, uma avó muito forte, e que solidificam muito meu caminhar. Então, eu acho que não tem receita de bolo, né? Tem uma possibilidade de inspiração daquilo que alguns lugares se perdeu, daquilo que muitas crianças não tiveram acesso, ou crianças que têm acesso e perceberem que está tudo certo. Os livros que eu escrevo, basicamente, possibilitam um repertório de autoestima e, principalmente, do enfrentamento da violência que é o racismo, mesmo na infância. Perfeito. Conspe, aproveitando o gancho aqui do França, que ele trouxe o aspecto também das matriarcas, né? Ou seja, da relevância também das matriarcas para essa configuração da própria masculinidade, do próprio homem, né? Ou seja, nas relações de gênero, o masculino e feminino ali, eles se imbricam, né? Ou seja, não tem
essa dicotomia que a gente, às vezes, também a gente pensa dessa maneira, mas no cotidiano, como o Alan chamou muita atenção, né, nessas contradições, né, da experiência cotidiana, isso tá imbricado, né, as relações entre o feminino e o masculino. E vendo o seu trabalho, né, como eu te falei, eu encontrei seu trabalho nas redes sociais, no Instagram, né, eu vendo que tantas figuras masculinas quanto as figuras femininas, né, você tem muitas figuras femininas também no seu trabalho, né, elas estão ali, como você colocou, elas estão, pelo menos o que eu entendi, né, elas transitam ali e elas estão em situações bem casuais, né, ou seja, não são heróis nem vilões, você também, de alguma maneira, foge um pouco dessa coisa de botar homens e mulheres em lugares sacralizados, né? Eu acho que, de alguma maneira, você tenta humanizar um pouco essas figuras, né? Então, assim, eles aparecem de forma meio trivial, vamos dizer assim, mas com uma certa nobreza, uma certa altivez. Então, eu queria que você falasse um pouco qual a importância das mulheres no seu trabalho e de que maneira essa conexão entre o masculino e o feminino funciona para você no seu processo de criação dessas figuras, ao mesmo tempo tão imponentes, mas também tão humanas, né? É isso, não, mas é exatamente isso que você falou. Sempre o meu trabalho é inspirado nas pessoas cotidianas, assim, eu sempre penso em quem está do meu lado aqui na hora de produzir uma peça. E a autoestima vem de dentro de casa, então, assim, eu sempre tive essa coisa de ser, né, de pintar, de ser altivo mesmo, de ser altivo. E tentar trazer isso para minha pintura, porque sempre quando se falam de pessoas pretas, principalmente na arte, isso vem de uma maneira de lamúria ou sofrimento ou de situações de violência, e eu tento trazer as pessoas que eu conheço, que eu convivo e que sempre foram pessoas altivas, assim, a grande maioria sempre foram pessoas que me inspiraram e que são heróis, assim, são heróis do cotidiano, são pessoas que a gente vê passando por situações ruins, por situações boas, e sempre segurando o rolê ali, sempre segurando o dia a dia. No outro dia vai trabalhar, e é dia de festa, e é dia de trabalho, sempre transitando por todos os lados. Outra coisa que eu faço questão assim de ressaltar bastante os traços, né? Porque nas artes visuais, meio que quando se retratam pessoas negras, a grande maioria vem pelo estereótipo, né? Ou de trazer aquilo característico, né? Puxar características da pessoa negra, e eu tento trazer isso humanizado mesmo. Eu tento humanizar e mostrar que isso não é uma caricatura, é realmente a minha visão das pessoas com as quais eu convivo. Eu gosto de mostrar essa simplicidade do dia a dia e que as pessoas olhem e se identifiquem, assim. Acho que essa é a grande premissa do meu trabalho, e é isso que eu acabo sempre ouvindo, e me traz a sensação de missão cumprida, assim, de ver pessoas que chegam, conhecem o meu trabalho e falam: pô, me identifiquei muito com essa imagem, isso aqui eu quero dar de presente para uma amiga minha, que isso aqui é a cara dela. De gente que compra e depois tira foto com o trabalho vestida igual, sabe? A pessoa fala: isso aqui me lembrou muito, isso aqui sou eu, sabe? Isso aqui é meu orixá, isso aqui é a minha prima, isso aqui me lembrou a minha avó. E para mim é uma sensação de missão cumprida enorme e satisfatória demais quando as pessoas pretas se identificam. E quando pessoas brancas compram para presentear pessoas pretas também, eu gosto bastante. São situações que acontecem muito, e parte exatamente disso, parte de trazer pessoas cotidianas
porque muitas vezes também tem aquela coisa de éramos reis e rainhas em África, e só que a grande maioria não era rei e rainha, tá ligado? E a gente tem que saber que todos têm valor, e trazer esse valor das pessoas cotidianas é uma premissa do meu trabalho. Maravilha. Alan, a gente até chegou a bater um papo uma vez, você comentou, isso ficou um pouco na minha cabeça, desse teu último trabalho, nessa sua tese de doutorado, que vai sair agora em livro, né, Águas de Homens Pretos, Imaginário, Cisma e Cotidiano Ancestral. Você chegou a comentar comigo que, ao longo de toda a sua tese, você está falando sobre homens, mas você não usa, pelo menos você não usa o termo masculinidade. Né? Você chegou a comentar isso, não use e tal, você jogou isso. Eu queria entender assim, por que você não usa o termo masculinidade? O que tem nele assim que de alguma maneira te traz alguma resistência e você preferiu de repente usar outros caminhos, outros termos que você achou melhor para expressar aquilo que você queria no seu trabalho? Eu não usei porque não cabia, não entrava. Era arroz com feijão, não cabia sorvete para misturar. Usei alguns termos, hombridade. Falei da situação desse homem preto em São Paulo, usando as metáforas aquáticas. Então, quando eu falo de águas estagnadas do cárcere, a um homem chamado Claro, que sabia escrever no século XIX em São Paulo, era um alienígena. 0,02 dos pretos sabiam escrever, e ele escrevia na rua. Era marceneiro. Aí veio uma mulher chamada Teodora e encomendou para ele cartas ao marido dela, que tinha sido separado dela forçosamente, como muitos. Então imagina agora chegar na sua casa alguém e tirar para sempre tua filha, tua esposa, teu marido. Então, em vez de ir para a fachada, que é importante, muito importante, a fachada da casa que anuncia aqui, vamos discutir masculinidades, que é louvável também, eu preferi entrar nos cômodos, na mesa, na mobília, no chão, na medida do teto dessa casa. Quando eu falo de águas estagnadas, eu falo desse cárcere. Quando eu falo da água, da saliva, água da tinta, eu falo dessa escrita ou do papel da voz. Quando eu falo das águas da nutrição, o que nos nutre, além da comida da panela, a comunidade nos nutre, a individualidade nos nutre. O que a gente quer ser pessoa? Nesse papo de modernidade, veio uma onda de que a gente é um indivíduo e livre. E essa é a grande contradição básica, né? A modernidade te priva de ser indivíduo livre, que está dentro de regras sociais, e ao mesmo tempo te sopra o tempo inteiro que você é um indivíduo único, especialíssimo, singular, e faça o seu caminho como lhe convém. Geralmente isso vem pelo consumo, né? O desejo desde os anos 70, e para homens pretos também, porque acho importante que a gente pense que homens pretos estão na teia da sociedade e das histórias, várias histórias. As histórias do Ocidente, as histórias do globo terrestre, as histórias do bairro. São vários espaços no corpo, são várias temporais numa cabeça. Então nós estamos dentro de um país, por exemplo, que passa por que tem um presidente que é uma aberração, que passa por um momento politiqueiro avassalador, de destruição total de estruturas de trabalho, de estruturas de bem-estar social, de auxílio social. Então a gente não pode pensar hoje homens pretos com a cabeça da década de 90 ou dos anos 70, ou daquele pós-13 de maio. Cada momento da história, e que também é regido pela economia, regido pela forma como os bairros se organizam, ele demonstra como esse homem preto, esse ser masculino, atua, quais são seus horizontes. Então são muitas águas, as águas do sangue, as águas do suor, as águas da urina, como que elas simbolizam essa macheza toda. Eu ouvi uma história do Seu Dicá, um mestre nosso, que ele falava, foram jogar no Parque da Moca aqui, o pessoal da Brasilândia foi jogar há muito tempo, e lá não podia ganhar do Parque da Moca. Quem ousasse ganhar do time do Parque da Moca, lá no campo deles, apanhava ou morria, e já tinha morrido. Olha aí a ideia de macheza, violência como régua. E aí, no momento, ele diz que eles ousaram
vamos ganhar, não vamos entregar. Falta 5 minutos, o juiz falou, deixa os caras marcar. Acabou o jogo, até o juiz veio com corrente, cano. Olha a régua onde você vai pedir sutileza. Olha a régua onde você vai pedir calma, vamos expor nossas fragilidades. Tem hora e é imprescindível, só que nós precisamos balancear. E aí, por exemplo, um deles urina nas calças, porque vê a morte de perto. Eles vão todos para um barracão de latão, onde tem do lado de fora 100 pessoas batendo, e ele se urina. Então a urina, ela pode significar tantas coisas, assim como o sangue, a lágrima, o suor do trabalho, o suor da dança. As águas de Homens Pretos, elas lidam com figuras como, por exemplo, a do Mariano, que foi um jovem alforriado pela benevolência, a excelsa benevolência da branquitude. E eles só tinham uma palavra para revidar. Depois do tabelião, do padre, depois do advogado, do jornalista, todos chegarem na festa de alforria dele e falarem, agora que você é livre, você tem que, você tem que, você tem que. E perguntarem, e aí, você quer falar alguma coisa? Quer manter esse nome? E aí ele diz, não, vou mudar. Mariano Gama. Então ele usa a água da saliva para falar da água do espelho. Essa importância dos espelhos, a importância da identificação positiva, ela realmente é um fundamento. E a partir daí também, ela pode se tornar, se a gente não tem uma base, creio eu, também não tenho certeza, porque várias pessoas são labirintos, ela também pode se tornar uma forca, quando aquela identificação positiva, ela passa a ser um monstro que te assombra, porque você não consegue ser igual ao espelho. Isso aí a gente tem mais de 100 anos de psicanálise, com suas falhas, frestas, acertos, para demonstrar como nós somos enigmáticos, né? Nós, todos os seres humanos, homens pretos não deixam de ser, nós nos boicotamos, tem razões sociais, tem um racismo cavalar, com certeza. Eu gosto de lembrar, terminar, a nossa Neuza Santos escreveu Tornar-se Negro, há um tempão, né? É um clássico nosso. E ela é entrevistada por um grande nosso, que é o Lázaro Ramos, não sei se vocês já viram no YouTube, há uns 15, 20 anos. E ele vai animado, ele tá lindo, tá com os canicalão, chega nela e fala, e a consciência negra, dona Neuza? E ela fala, consciência negra. Escrevi, foi importante naquele momento, mas não dá conta da nossa complexidade. E ele fica desconjuntado, né? Como talvez nós ficaríamos. Ele fala, mas a senhora escreveu da consciência, de galgar patamares, e de ser, tornar-se. E ela, enfim, apresenta para ele que, foi importante, mas consciência não dá conta da nossa subjetividade, não dá conta do nosso cosmos. Foi importante, escrevi, realmente é um grande oriente, porém, aí ela foi estudar loucura. Estudou anos e anos loucura, antes de se suicidar, inclusive, para tentar compreender o que somos. Quando desligarmos aqui a tela, quais são as caraminholas da nossa cabeça, as memórias que o sonho traz, os traumas trazem, uma arte cabulosa traz também. Então, quando eu penso se masculinidade dá conta ou não dá, é porque eu estou fazendo arte, interessado mesmo nesse enigma que são as pessoas aqui da minha calçada, no enigma que são as pessoas no vagão, são as pessoas na beira do rio. Quanto que a gente tem, e que muitas vezes, não palavras da moda, como se isso fosse uma palavra da moda, mas que muitas vezes os ditames da moda nos dão como certezas e não dão conta nem da nossa história. A história, por exemplo, de ocultar, para retomar lá o primeiro fio da meada, isso é um fundamento preto de defesa e de ataque, né? A finta, fazer escondido, a opacidade agora tão dita. Então, não tem um problema com a palavra masculinidade. Até porque, como os partideiros fazem muito bem, você pode ficar rimando uma noite inteira sem usar a palavra lata e fazer 1000 metáforas, deixando nítido que é de lata que está falando. Assim como é importante também, em muitos momentos, a gente explicitar e dar o papo. Cada jogo é um jogo, né? Perfeito. Maravilha. Posso só corroborar uma coisa que o Alan disse? À vontade. A gente não pode esquecer que essas palavras da moda, elas são criadas por quem está na moda e que normalmente não somos nós.
né? Então, nem a palavra e nem muitas vezes o conceito nos cabe, né? Por exemplo, o nome do espetáculo seria só o Boró. E aí eu não tenho a menor preocupação se vão entender ou não vão, se as pessoas sabem o que significa Oboró ou não. Vá assistir o espetáculo, que não vai precisar nem de dicionário que você vai sentir. As pessoas não vão para a ópera sabendo alemão, não vão sei lá para onde, para Broadway sabendo inglês, e entendem, né? Então, a preocupação é essa, né? Quem é que dita moda, para quem é dita moda, né? Esse termo masculinidade tóxica, esse frágil, etc., são termos construídos com o único foco que é o homem branco, que não tem nada a ver com as nossas subjetividades, nossas inquietudes e necessidades, né? E só para ser muito, muito rápido, que o apresentador, esqueci o nome dele, sinalizou sobre patriarcado. Se fala muito sobre o patriarcado, mas se fala pouco ou não se fala do que é esse patriarcado, né? Essa é a palavra da moda, e muitas vezes é empurrado esse patriarcado por homem negro. E só para dar uma provocação, porque quem realmente quiser saber sobre patriarcado tem que buscar saber o que é. O patriarcado no Brasil é a partir de latifúndio e escravidão. O homem negro ele nunca foi detentor nem do latifúndio, nem da escravidão. Para dialogar mais legal ainda, 1 minuto, ó. Eu assisti outra peça do Rodrigo, além de Oborós, né? Assisti uma peça com um dilema entre Malcolm e Martin Luther King. Então, a mim, uma das coisas tocantes daquela peça é que justamente você não vai encontrar a estampa, a figurinha carimbada, nem de Martin, nem de Malcolm, que se tornam arquétipos, né, pra gente. Uhum. Quem quiser ver carimbo, vai ver, mas tá ali. E se o papo é violência, se o papo é agressividade, se o papo é vazante, é rompante, tá na gente, tá no nosso pulso, tá nos meninos aqui, tá em mim. A desconfiança com o pacifismo e com a passividade, a desconfiança com a violência exacerbada. Então, como vamos bailar entre isso? E o respeito à agressividade, o respeito à raiva. Raiva é fundamental. Seria sacana da minha parte chegar, qualquer homem preto desse país, e falar: não tenha raiva, passe a mão, tá tudo bem, vamos juntos por esse degrau. Então eu sinto que são essas contradições, que esses termos e muitos outros, né, que a gente tem aí às vezes como bússola, mas a nossa agulha às vezes é de palha. É outra onda. E isso daí a gente tem que ficar ligeiro mesmo. Sim. Maravilha. Perfeito. Bom, gente, a gente está caminhando aí já para o final, né? Eu queria, assim, duas coisas, não sei se dá tempo. Eu queria assim, queria que vocês fossem sucintos um pouco. Tem um artigo do professor e antropólogo Osmundo Pinho, né? Que o nome do artigo é Qual a Identidade do Homem Negro? Ele faz essa provocação e, enfim, ao longo do artigo ele vai desdobrando isso. E aí eu queria jogar para vocês essa pergunta, né? Assim, para vocês, claro que é mais retórica, no sentido não existe uma identidade, né? Mas assim, na reflexão de vocês, no trabalho de vocês, qual seria a identidade do homem negro? Que identidade vocês se destacariam da produção artística de vocês, só para apresentar para a gente aqui um esboço dessa identidade? Resiliência. Vou falar só uma palavra: resiliência. Eu acho que é o aprendizado e a construção mesmo, a construção do ser. A gente aprendendo mesmo a achar nosso lugar na sociedade, tá ligado? Tem isso também. Porque antes de falar de masculinidade, a gente precisa aprender a ser, né, aprender a humanidade. Assim, a gente precisa ter dentro de cada um que é um ser humano e que a gente é atuante na sociedade, que a gente faz parte de um todo. Então, acho que é isso. Sinceramente, cara, o que tá dentro dos meus sonhos, quando eu tô comendo, eu tô mastigando, eu tô pensando nisso, quando eu acordo, sinceramente eu me vejo como pai, escritor e pesquisador. Pretamente. Cada um desses é um oceano.
Isso faz a minha cabeça, está na minha fronte, nos meus passos, no meu cronograma, na minha agenda, pessoalmente. É assim que eu me mapeio. Depois eu posso analisar se é bom, se é ruim, como é que é, o que não é, mas já te dando a resposta da pergunta é essa. Sim, legal. Então, assim, para fechar, né, como a gente tinha conversado, eu queria que isso aí vocês vão ficar bem à vontade, né? Se destacasse algum trecho, alguma passagem, ou recitasse alguma parte do trabalho de vocês que vocês gostariam de deixar aqui para a gente, que traga alguma reflexão que vocês acham importante a respeito do tema de hoje, né, que passa por masculinidade, virilidade, né, hombridade, relações raciais. O que vocês poderiam destacar da produção de vocês, aquilo que para a gente, assim, não espectadores e a gente aqui que está batendo esse papo? Eu não tinha separado, não, mas vamos lá. Alguém começa enquanto eu acho aqui? Quer começar? O Consp parece que tem aí um vídeo, não é isso, Consp? Eu tenho um vídeo, mas... Você acha que vai? Tranquilo, acho. Tá bom. Eu peço, né, pra toda a licença aí aos três que acompanham aqui. Eu fiz um vídeo falando sobre o processo de pintar a empena, que é uma lateral de um prédio aqui no centro de São Paulo, e o que isso representou, colocar aquela imagem naquela dimensão, num lugar de tanto destaque. Peço licença aí para rolar esse vídeo, chama O Não Lugar. O quanto é assustador uma pessoa preta parada. Você ser um artista preto, o grande lance é que você carrega muita gente com você, tá ligado? Muita gente coloca em você uma responsabilidade muito grande. E você, querendo ou não, você vai ter essa responsa, porque, mano, você sempre vai ser um dos poucos pretos que estão no lugar, tá ligado? Eu não cheguei aqui sozinho, tá ligado? Então, assim, eu fazendo essa empena aqui é como se fosse, tipo, o bairro de Perus ali, tá ligado? A galera sente como se fosse isso, assim, então... Eu não posso não honrar essa responsa toda. Primeiro em pena, velho. Eu morro de medo de altura. Primeiro em pena. Meu trabalho tem muita entrega, tá ligado? Acordar cedo e sair pra trampar e trampar todo dia e sempre tá pensando daqui 1 mês, 2 meses, sempre tá pensando o que você vai fazer lá na frente e o que você vai poder fazer diferente para poder se destacar de outra rapa, ter uma maior rapa de artista preto chegando. Então é sempre pensando qual que é o próximo passo. Faz 5 meses que eu comecei essa série do Estudo sobre o Silêncio. Esse desenho da empena é de uma coisa pequena, tá ligado? Que ninguém se toca. É tão forte que é uma parada que, mano, eu não posso ficar parado na rua, tá ligado? Eu não posso ficar parado aqui na esquina, pegar uma cerveja, vou sentar, eu vou encostar ali, vou ficar ali. Tipo, isso não acontece, tá ligado? São situações assim, sabe? O lance da empena é isso. Colocar uma pessoa preta, uma pessoa grande, preta, parada no minhocão, tá ligado? Que muita gente diariamente passa aqui nessa região e vai ver uma pessoa preta lá parada. É isso, estamos vivos. E é isso, como vocês podem ver, foi de uma situação cotidiana, de que eu ali onde eu trabalhava na época, ali na Santa Cecília, centro de São Paulo,
de diversas situações em que eu tinha que me policiar, assim, tinha que não sei, eu tinha que prestar atenção no meu comportamento em que isso não fosse se virar contra mim, de uma maneira que eu estivesse andando na rua e que isso não fosse amedrontar pessoas e que se eu estivesse parado na porta do lugar onde eu trabalho e que isso não fosse um motivo de a polícia me parar, né, na rua, e que isso não virasse uma situação em que eu me colocasse em perigo pelo simples fato de estar na rua. É sobre isso que fala o vídeo, e quem estiver passando por lá vai ver um jovem negro gigantesco de 27 metros de altura ali, olhando para a cidade e buscando mesmo, só questionando que é um homem preto parado ali no centro de São Paulo. Legal. Alan da Rosa? Olha, eu não sei se eu leio um poema que abre um livro de contos ou se eu leio um conto bem curtinho de uma página que é sobre eu e meu moleque. É o conto mais feliz do livro. O livro geralmente ele é mais casca. Não... Acho que eu vou pelo conto, hein? Então, beleza. Tá bom. Vamos lá. Otimismo. Acredite no ser humano. Vamos lá, gente. Dá licença, tá? O espírito da solidariedade. Daruê, para eu entregar esse trabalho de escola e mais os textos do teatro, vou ter que concentrar forte aqui. Vai madrugada inteira. Outro trabalho, pai? Outro, filho. É o da segunda matéria. Difícil mesmo. Ler, escrever bastante, deixar redondo. Muita obra. Tá bom. Vai dar tudo certo. Mas... não vai dar para fazer a fogueira hoje, né? Vamos ver. Talvez não. E o fiozinho queimando tua costela, amuando o peito por não poder brincar. É vitamina para tu aprumar e arrematar. Tó, pai, um copo d'água para você. Passam os ventos da noite, tu concentra, abre veredas, desenha o plano, vai dar uma bitoca no guri quando o galo canta e o dia vem azulando. Já no chão, o burburinho do povo subindo com marmita, avental e pochete pra lida. O menino no quentinho, aflora do mar de sonho e solta uns grunhidos enquanto afaga teu queixo. Como é que tá lá, pai? Como é que tá lá, pai? Tá ficando bonito, mas falta bastante, filho. Noite seguinte. Daruê, quer apertar o enviar aqui? Terminei. Eba! Acabamos! E bora rodar a quebrada, catando madeira da Vila Campestre até a Fonte São Bento, farejando vigas e placas por becos, córregos e ladeiras, trazendo galhos e pedaços de portão, passos pesados, gargalheiros que a lua escuta. Nós, os navegantes da brasa, os truqueiros da chama, estudantes do fogo. Oh. Bravo, mesmo. Eu vou ler um trecho, não tinha separado, mas vou ler um trecho do Pequeno Príncipe Preto, desse menino que mora com uma árvore que é a baobá. Devo tanto a baobá, sabe? Sabedoria é comida que nos alimenta. Existe uma coisa chamada ancestralidade. Antes dessa árvore, existiu outra árvore. Antes existiu outra árvore, mais outra e outra. Antes de mim vieram os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, os meus tataravós, os meus tataravós. Como pode existir o hoje, o agora, se você não conhece o seu passado, a sua origem, as suas características? É isso. Gente,
Foi uma honra, um prazer conversar com vocês. Aprendi muito. Enfim, a gente está aqui para isso, para trocar. E foi ótimo fazer essa mediação. Cada um de vocês trouxe aqui uma série de coisas para eu pensar. Tenho certeza também que o pessoal que assistir esse encontro nosso aqui vai ter muito o que refletir, porque vocês realmente tocaram em várias questões complexas de uma forma leve e sublime. Obrigado mesmo a todos vocês, obrigado à equipe do SESC, os técnicos, a produção, enfim, obrigado mesmo e até uma próxima. Tenho certeza que nós vamos nos encontrar em alguns outros momentos. Falou? Obrigado, viu, gente? Por favor, continuem. Por favor, continuem. Eu preciso que vocês continuem. Obrigado. E também. Tamo junto. Abraço.